Muito bem, continuando então, o segundo método que nós temos aqui novo é o método transmitir NFE, tá? O que é que ele vai acontecer com ele? Ele vai receber o objeto JSON da NFE cabeçalho, daí nós vamos chamar o método transmitir NFE passando o objeto devidamente instanciado aqui, ó, a gente vai chamar o construtor dele para ele montar para a gente o objeto aqui dentro do PHP, tá? O retorno dele vai retornar alguma coisa, vai ser uma string, tá? Que é a mensagem que retornou da Cephas, né? Nota autorizada, nota rejeitada porque houve duplicidade de código, enfim. O retorno que voltar lá da Cephas a gente vai pegar nesse retorno aqui, tá? Daí eu pego esse retorno, escrevo no corpo do response e retorno isso daí para o cliente como um application JSON, tá? Então vai retornar apenas uma string para o lado do cliente, a gente mostra essa string para o usuário, tá? Perfeito. Vamos então dar uma olhada nesse método transmitir NFE, ó. Colocar aqui o cursor do mouse, pressionar F12. Tá aqui o método transmitir NFE. Ele está dentro de NFE cabeçalho service, né? E é dividido em 3 partes. A primeira parte dele é gerar o arquivo ini da NFE, né? Nós sabemos que o monitor ele espera um arquivo ini, tá? E ele também devolve um arquivo ini depois que ele termina de processar. Depois que eu gero esse arquivo ini, né, os arquivos ini eu estou gerando, deixa eu mostrar para você, estou gerando aqui dentro de T2TI NFE ini, tá? Esses arquivos ini aqui ó, foram gerados aí pelo servidor Delphi, C#, Node, Java, esses últimos aqui já pelo servidor PHP. Então eu gero todos os arquivos ini aqui dentro com o número da nota que eu estou mandando, tá? Muito bem. Depois que eu gero o arquivo ini, eu gero o arquivo de entrada. Esse arquivo de entrada, que arquivo é esse? É um arquivo parecido com esse aqui, ó. Ele tem um comando dentro dele, tá? O comando é criar e enviar NFE com o caminho do arquivo ini que eu criei, o número do lote e esse 1 ali no final é para ele já gerar o PDF da nota. Esse arquivo int deve ser gerado dentro da pasta do ACBR Monitor, de acordo com o que você viu lá nas aulas do ACBR Monitor. Tá bom? É o segundo passo então, gerar esse cara. E o terceiro passo é pegar o retorno, né? O retorno, lá na pasta CBR Monitor, ele vai criar um arquivo SAI. E esse arquivo SAI, ele vai ter lá a informação, né? Autorizado o uso da NFE, tá? Tem uma mensagem aqui, ó, autorizado o uso da NFE. Aqui embaixo ele cria uma tag com NFE e o número da nota, tá? E aí tem algumas informações relacionadas à nota também. Tem até alguns caminhos ali embaixo, né? Que é o caminho do XML e o caminho do PDF, tá? Perfeito. Então são 3 passos, né? Vamos analisar o primeiro, que é o gerar arquivo ini da NFE, tá? Esse método tá aqui, ó. Ok? A primeira coisa que eu faço então é colocar aqui o nome do arquivo nessa variável, vai ser na pasta T2TI, NFE ini, o número da nota, ponto .ini, esse é o nome do arquivo, tá? Esse caminho está fixo, mas isso tem que ser mudado, né? É uma das coisas que vai ficar na nossa tabela NFE configuração, tá bom? Daí eu crio o arquivo, ó, eu utilizo o fopen do PHP, passando o nome do arquivo e um W ali, e depois eu já fecho o arquivo, tá? Então eu crio e fecho ele, só para ele existir no disco, tá? Eu carrego o arquivo ini num array. Para isso, o PHP já tem uma função para trabalhar com o arquivo ini, que é a função parseIniFile. Ele vai pegar as seções, as chaves e os valores do arquivo ini e vai jogar num array, tá? Então eu jogo no array NFE ini aqui, ó, tá bom? Muito bem. Essa função só serve para você ler o arquivo ini. Ela não vai servir para você gravar, e o PHP não tem uma função para gravar, tá? Depois a gente vai ver como é que a gente fez para gravar os dados no arquivo ini. Aqui eu também pego a empresa, ó. Pego a empresa cujo código é 1, tá? E lá na empresa, se nós viermos aqui no banco de dados, você vai ver que a empresa, ela tem relacionamento com empresa contato, com empresa endereço e com empresa telefone. Em empresa endereço tem aqui alguns endereços, né? Ela pode ter alguns endereços, a empresa aí, tá? Sendo que ela vai ter um endereço principal. Eu preciso dos dados desse endereço principal, tá?
O que é que eu fiz então? Dentro, pressionar Ctrl P, procurar por empresa, tá? Empresa PHP. Dentro de empresa PHP eu criei esse cara aqui, ó, endereço principal, tá? Ficou um to-do para você resolver, que é o seguinte: quando eu carregar os dados da empresa, eu já quero esse endereço principal, tá? O que eu fiz aqui, ó, foi pegar o endereço principal da posição 0 da lista de endereços, porque eu sei, neste meu caso aqui especificamente, que a minha empresa só tem um endereço e que esse é o endereço principal, tá? Mas isso aqui, ó, não está certo, tá bom? Essa implementação aqui não está correta para o sistema para produção, tá? Eu tenho que fazer um laço nos endereços da empresa e tenho que pegar aquele endereço cujo principal é igual a S, tá? Dentro de empresa aqui, no construtor, eu já fiz algo parecido, tá? Deixa eu ver onde é que tá o construtor. Tá aqui o construtor. Quando eu estou navegando pela lista de endereços, ó, se o principal do objeto endereço for S, eu pego o objeto e atribuo para endereço principal. Mas isso aqui não está resolvendo. Onde eu utilizo diretamente aqui no meu service pegando a empresa, tá? Porque eu não estou instanciando a empresa aqui a partir do construtor. Então eu quero que você pense numa maneira de resolver isto daqui, tá? Para que eu não pegue o endereço dessa forma aqui, mas que ele já venha de forma automática para mim. A partir daqui, então, eu começo a montar o meu arquivo ini, tá? Para eu montar o arquivo ini, na verdade, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Deixa eu entrar aqui nesse método inWriteString, que é o método que está dentro da nossa biblioteca, pressionar F12 aqui. Tá aqui ele, ó, inWriteString, tá? Eu passo para ele a seção, a chave, o valor e o arquivo ini, tá bom? Ok. Na verdade, se eu estivesse trabalhando apenas com o meu array, né, eu faria isso aqui, ó, arquivo ini, que no caso aqui é o meu array que se encontra aqui, ó, é o nfe_ini, ficaria nfe_ini. Se eu fosse fazer diretamente aqui, seria assim, ó, nfe_ini, daí eu pegaria aqui a chave, que é inNFE, a seção, né, aí vem a chave igual a valor, tá? Seção, aí depois eu pegaria a chave, que é essa daqui, ó, e colocaria igual a valor, que é esse aqui. Pronto, tá? Então eu poderia ter feito assim com todos eles, tá bom? Mas eu acho que fica mais legível o código se eu fizer dessa forma aqui, ó. Se eu chamar uma função passando a seção, a chave e o valor. Tá? Então foi por isso que eu fiz esse método aqui, passando a seção, a chave e o valor. E aqui também o arquivo ini, né, que na verdade é um array. Tá? Note que eu passei esse array com esse ezinho aqui, para ele passar como referência. Tá? Se eu não colocar esse ezinho aqui, toda vez que eu chamar essa função, esse array vai ser zerado de novo. Tá? Interessante, né? Tem isso aí no PHP, tá bom? Então esse ezinho aqui é apenas para isso, tá? Muito bem. Então, né, eu começo a passar todos os dados que são necessários para o meu método inWriteString, tá? Aqui eu não estou fazendo nenhum cálculo, eu só estou informando os dados para o arquivo, para ele gerar o arquivo ini para mim, tá bom? Vou chamando lá a biblioteca com esse método, passando aqui a seção, a chave e o valor, tá? Note que tem um outro to-do aqui relacionado à data, estou colocando a data fixa, ó, tá? Então você vai ver qual é a melhor forma de formatar a data dessa forma, utilizando o PHP, tá bom? Quando eu chego aqui no produto, eu tenho que passar o produto com um incremento, tá? Por quê? Porque no meu arquivo ini aqui, ó, deixa eu abrir um deles para você ver. Aqui no meu arquivo ini, aqui ele, chega o momento aqui em que algumas tags têm que ter um incremento, porque eu posso ter mais do que um produto, posso ter mais do que um ICMS vinculado ao produto, tá? Então para isso eu estou criando um incremento bloco aqui, uma variável string, tá?
O que é que eu faço então? Eu pego o tamanho de i e começa sendo 0, tá? O tamanho da string i, quando ela for 0, é 1, né? O tamanho da string, tá? Coloco o tamanho de i aqui. Daí eu chamo o strRepeat, para eu repetir 0, 3 vezes menos o tamanho de i, né? Então, se o i é 0, o que é que ele vai fazer? Ele vai repetir 0, 3 menos 1, que é o tamanho da string i. Vai repetir 0 duas vezes. E vai concatenar com o valor de i mais 1. I mais 1, 0 mais 1 é 1, tá? Então vai ficar assim, tá bom? Daí eu começo a concatenar o incremento bloco com a seção produto, o incremento bloco com a seção ICMS e por aí vai, tá? Muito bem. Depois que eu faço tudo isso daí, eu verifico se é uma nota de serviço para eu gerar a seção ISSQN. Se não for, eu começo a verificar como é que eu vou gerar a seção do ICMS. É uma empresa do Simples, a seção do ICMS vai ser gerada com o CSOSN, tá? E aí com algumas tags que eu vou verificando aqui embaixo. Se a empresa não tem o CRT1, então a tag que vai ser gerada é o CST. Com quais outras tags? Aí eu vou verificando aqui embaixo, depende do CST, é o 00, é o 10, é o 20, por aí vai, tá? Novamente, né? Você vai ver que tem código duplicado aqui. Por exemplo, essa linha origem aqui, ó, é exatamente igual a essa linha origem, que é exatamente igual a essa linha origem, né? Mas para manter o código legível, a gente deixa assim, tá bom? Mas lá para baixo, eu gero as tags do IPI, do PIS, do COFINS. Daí tem a tag do imposto de importação, saio do laço do item, né? E venho para os totais. Gera a tag total, gera a tag do ICSQN, gera a tag retrib. Pagamento é uma tag que, na verdade, tem que ser feito um laço nela, né? Porque o usuário lá, o cliente, ele pode pagar com dinheiro e cartão, dinheiro, cheque, cartão, dinheiro, cheque, cartão e sei lá, outra coisa, banana, enfim. Pode ter mais do que um pagamento, tá? Então, neste momento aqui, ela está fixa. Eu estou dizendo que o cliente pagou com dinheiro e não teve troco, tá? Então, isso aqui tem que ser mudado, evidentemente, tem que ser alterado, tá? Dados adicionais eu deixei também fixos aqui. Como eu mencionei, vai aparecer para você um cartão no Trello com exercícios vinculados à NFE, tá bom? E você vai ter o mês de julho todo para fazer esses exercícios aí. É importante que você se dedique a eles, pois o módulo NFE é o módulo mais complexo, né, dessa primeira fase do TWST RP 3.0, tá? Do TWST RP Fênix, né, que é a primeira fase. Se você conseguir fazer o cliente, fazer o servidor, fazer os dois funcionarem juntos, então você meio que está preparado aí para fazer qualquer aplicação, né, com esse escopo aqui, no lado do cliente, no lado do servidor, você vai ser um full stack developer, tá? No entanto, esse é um desafio, é bem difícil, tá? É um desafio mesmo você fazer isso daí, tá? Então você vai ter todo esse tempo aí para trabalhar em cima disso. Depois a gente volta para este módulo e para os módulos primos dele, né? Que é o CTE, o NFSE, o SAT, a NFCE, tá? São os primos desse cara aí. Eles são bem parecidos, né? A gente volta para eles lá posteriormente para desenvolver todos eles e mostra para você eles já prontos para irem para a produção, tá? Tem outras tags que não estão aqui, né? A transporte, a local de entrega, local de retirada, fatura, duplicata, tá? Fica para você também o exercício para você implementar essas tags aí, tá? No final aqui então, ó, eu gravo os dados no arquivo ini. Isso aqui é o que não tem no PHP por padrão, tá? Então eu coloquei essa função lá em biblioteca, eu vou pressionar F12 para a gente dar uma olhada nela. Tá aqui, ó, write ini file. Eu peguei esse método neste link aqui, tá? A única coisa que eu alterei nele foi o nome da função, porque era o write underline ini underline file. Só alterei isso. O restante aqui tá igual, até a mensagem em inglês eu deixei desse mesmo jeito para você ver que eu peguei daqui, tá? Copiei, colei, testei, funcionou, tá valendo, tá bom? Então o que é que o cara vai fazer aqui? Ele vai tratar o array, que a gente vai mandar para ele, aquele array com os dados da nota, tá? E vai formatar esse array de tal maneira que ele já possa ser gravado em disco, tá? Muito bem. Retornando aqui então, né? Depois desse método aqui, ó, a nota já vai estar gravada no disco. Só que
teve um problema quando eu testei isso daí, né? Eu cheguei aqui, todas as strings estavam com aspas. Assim, tá? Daí, o que é que eu fiz, né? Eu implementei mais esse pedacinho aqui, ó, tá? Eu carreguei o conteúdo do arquivo ini, utilizando o file getContents, nessa variável arquivo com aspas. Daí eu utilizei o strreplace para ele pegar onde tem aspas, tire as aspas, coloque nada. Joguei esse retorno do arquivo com aspas no arquivo sem aspas. E eu utilizei o file putContents para gravar no arquivo ini o conteúdo do arquivo sem aspas. Então tem um to-do aqui, ó, ver se é possível gravar os dados no arquivo ini sem as aspas, porque faz sentido, né? A gente acabou de gravar o arquivo, aí carrega o arquivo de novo na memória para tirar as aspas. Não, tem que ter uma maneira de a gente gravar isso sem as aspas, tá? Isso aqui é para você aprender uma coisa nova, tá bom? Mas deve sair daqui, esse código, tá? Vou dar uma dica, né? Na nossa função aqui, ó, que a gente está montando o arquivo com base no nosso array, vai ter um momento em que a gente está gravando o valor e aí tem aspa em algum lugar, tá? Então dê uma olhada nessa função, tente alterá-la para você gravar o arquivo sem as aspas, tá bom? Outra dica é o seguinte, para você ver o problema, né? Você vem aqui, remove esse código, comenta ele, tá? E faz o teste para você ver o que vai acontecer, tá bom? Depois você vem, descomenta e faz o teste para você ver como é que ele vai gerar o arquivo, com aspas e sem aspas, tá? Finalmente, você vem nesse método aqui e estuda ele, para você ver como é que você gera finalmente o arquivo sem as aspas, para que você não precise dessa bengala aqui no final, tá? Pronto, então esse é o primeiro método, né? É o primeiro passo daqueles 3 que nós temos aqui em cima. Aqui, ó, para transmitir a nota. Esse é o primeiro passo, tá? Na próxima videoaula nós vamos analisar os outros 2 passos.